Tudo bem? Olha só, eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre frustração. Sabe, quem já não viveu ou quem já não passou por esse sentimento? Aliás, a frustração vai se tornar real todos os dias, em todo o tempo da nossa vida. O que nós precisamos entender é como lidar com ela, como nós nos comportamos diante dela. Muitas vezes, o sentimento que a frustração traz é a resposta que nós damos a ele. Então, nós temos que entender, primeira coisa, o que é a frustração. A frustração é o rompimento, de uma expectativa que não foi suprida na nossa realidade ou na nossa percepção. Porque a nossa consciência, ela tinha clara de que aquilo era real, de que aquilo ia acontecer. E por algum motivo aquilo não aconteceu. Então, gerou-se uma quebra desse momento, desse padrão, onde nós não estávamos preparados para poder, então, vivenciar esse momento da quebra. E, por outro lado, a resposta que nós damos são os sintomas que nós, então, expressamos. Então, quais são os sintomas básicos que realmente acontecem na nossa vida? Uma frustração, ela vai trazer, muitas das vezes, raiva, vai trazer ciúme, vai trazer uma apatia, vai trazer uma negatividade, vai trazer um sentimento de desprezo, um sentimento de tristeza. Muitas das vezes é essa resposta que nós estamos acostumados a receber e a lidar com elas. Então, quando você se frustra, ou quando nós nos frustramos por alguma coisa ou com alguém, a primeira reação nossa é a resposta baseada nestes sentimentos. Nesses sentimentos que nós estamos acostumados a viver no dia a dia. Não é uma consequência de como vivemos, é uma consequência do que nós sentimos. Tem a ver com emoção, tem a ver com sentimento. Então o resultado final é uma consequência de etapas que foram, colocadas nesse momento até a frustração entrar, ou até o rompimento, da expectativa. Então, olha só, para que nós possamos entender e resolver a nossa vida e podermos aí ultrapassar a barreira da frustração, porque a frustração ela vai nos acompanhar, infelizmente, para o resto da nossa vida. Então não é apenas fugir dos sintomas da frustração, não é lidar com os sintomas, mas é saber lidar com a própria frustração, que eu escrevi um e-book, eu escrevi um livro sobre isso, Vencendo as Frustrações. Então eu quero passar rapidamente para que você possa entender como isso funciona, para que você possa talvez colocar em prática hoje e começar a vivenciar na sua vida amanhã, um resultado que você talvez estava esperando e por algum motivo não aconteceu. Vencer a frustração não está relacionado com o padrão de sentimento, mas com o padrão que ela traz. Então entenda, a frustração ela traz uma causa. A maior causa da frustração é a impotência. Quando é rompido esse sentimento, essa expectativa que você tinha e por algum momento aconteceu algo que aconteceu esse rompimento, o que acontece é que gerou em você uma impotência de reagir. E essa impotência disparou em você, disparou em mim, porque isso foi baseado no que eu vivi. É que então, a expectativa não tem mais sentido. Então, o que acontece? Eu não consigo mais fluir, funcionar com base naquilo que eu tinha. A impotência me paralisou, porque a função da impotência é paralisar você, é deixar você sem sentido, sem reação. Então, quando nós agimos para resolver a raiva, o ciúme, o negativismo, a tristeza, nós não estamos reagindo na causa, nós estamos reagindo nos reagentes, E não é simplesmente eu resolver a raiva, Eu posso perdoar alguém porque é uma questão de posição minha. Eu posso não sentir mais raiva daquela pessoa, daquele patrão, daquela empresa. Posso voltar a confiar, talvez, no relacionamento que foi frustrado? Até posso. Mas o problema é que eu não vou estar preparado para uma próxima frustração, talvez até no mesmo âmbito e no mesmo sentido. Então, por isso que é importante lidar com a causa, com a impotência. Quando eu lido com a impotência, eu neutralizo todo o reagente em volta. Tudo aquilo que estava em volta, traumatizando, de certa forma corroendo os meus sentimentos, que
eram a causa que era o momento do reagente. A causa maior é a impotência e não o reagente. Então, eu queria que você pudesse, olhar hoje um pouquinho para você e entender, em algum momento da sua vida, a frustração trouxe alguma coisa, trouxe algum sentimento. E esse sentimento é que talvez tenha trazido para você desconforto. E você acha que é ele o problema da frustração. E eu falo para você, não é, porque você pode até resolver ele, mas amanhã outra frustração vem. E se você não trabalhar na causa, você não vai vencer. Então estabeleça uma coisa: expectativas precisam ser alinhadas, ajustadas. A maior tristeza de uma frustração é porque não foi alinhado uma expectativa antes, seja no trabalho, quanto você vai ganhar ou o que você vai exercer, o relacionamento, como você confia, aquilo que você acredita e você imagina, porque você cria expectativas na pessoa e não fala para a pessoa. Isso é o ruim. Então entenda uma coisa: quando você alinha a expectativa, você já neutraliza todos os sintomas, todos os reagentes. Mas quando já foi gerado então a frustração, como eu faço para vencer a causa? Sabe, como eu falei, a causa ela é uma característica de impotência. Toda impotência é uma paralisação dentro de você. Te impossibilita muitas vezes de reagir. Por isso que vem a tristeza, vem a raiva, vem aquele sentimento paralisador. Você não tem outra reação a não ser os reagentes. Mas para você vencer a impotência, é você agindo com ação. Se a impotência traz uma paralisação, eu preciso entender que para eu vencer ela, eu preciso me comportar diferente. Então eu preciso agir. Eu vou precisar me comportar diferente em meio a essa frustração. Então a melhor maneira de você vencer uma frustração é você entender esse princípio. Eu não lido com os reagentes apenas. Eu não lido com a raiva. Eu não lido com o ciúme, apesar de você acabar lidando no caminho, mas não é o foco e não é o princípio. Eu não lido com o negativismo, eu não ligo com a tristeza, eu não resolvo com ele. Por quê? Porque eles são momentâneos. São estados emocionais. A frustração é um estado de expectativa, aonde disparou esse. Então, eu trato com a paralisação que a impotência gerou em mim. Se eu não decidir confrontar ela, em qualquer outra situação vai acontecer a mesma coisa. Eu vou me deparar com a situação e eu não vou querer resolver. Por quê? Porque naturalmente ela vai disparar outros sintomas e vai me levar para aquele outro buraco, vai me levar para aquela tristeza e aquilo que provavelmente você conhece alguém que viveu, talvez você mesmo viveu isso e sabe do que eu tô falando. Porque eu vivi isso, frustrações, expectativas que não foram alinhadas em pessoas, em trabalho, que naturalmente me causaram dores. E eu aprendi que não era lidando com a raiva nas pessoas, com a falta, de comprometimento que eu esperei nelas, mas era com a minha impotência de não reagir a isso e levantar. Então, eu decidi que para resolver a frustração eu precisava assumir o controle de volta. Você precisa assumir o controle da sua vida. Você precisa entender que é a sua vida, Você precisa entender e assumir o controle, ser o protagonista. Se trata da sua história, você não é coadjuvante na sua história. De entender que o tempo está a seu favor, ele é seu aliado e não seu inimigo. Então, vencer a frustração é eu lutar, é eu combater, é eu reagir contra a paralisação, a impotência. Então, para você vencer, faça isso. Saia, na frente de toda a frustração, de toda a expectativa. Alinhe a expectativa. Quando você assume o controle, você alinha a expectativa com as pessoas. Quando você decide ser o protagonista, você entende que não se trata dele, se trata de você. Você tem condição de alinhar e ajustar tudo antes que aconteça. E o tempo, é o seu aliado, não é o seu inimigo. Então não se preocupe se passou o tempo. O que você precisa se preocupar hoje é em ajustar tudo isso a seu favor. Colocar a sua vida de novo no jogo, no sentido da vida. Porque, quando você fica paralisado, agindo pelos sintomas,
você só neutraliza o poder de reação contra a frustração. Mas quando você se opõe e entende que é a sua reação, é a sua vida, sabe, você neutraliza todo o poder de frustração e entende que, sabe, é a sua vida, é o seu jogo. E lá pra frente, ninguém mais vai ter o poder de paralisar você. Porque todo o poder de frustração é impotência. Se você sabe lidar com a impotência, você age. Se você age, ela não tem força mais para neutralizar e parar a sua vida, o seu jogo. Então, que você possa pegar isso hoje, vivenciar coisas maiores e melhores, sabe? Não é a questão de querer, é uma questão de decisão. E vencer as frustrações é uma delas. Tá bom? Que você possa ter pego isso, grave no seu coração. Sabe, você foi chamado para coisas maiores. E a sua expectativa não está nas coisas que os homens, que as pessoas decidem, mas naquilo que você tem de valor interno dentro de você. Você acredita e se move por isso. Fechou? Um abraço, até a próxima aí, se Deus permitir.